Será que teremos um brasileiro na sucessão do Papa Francisco? Será? Vamos ver a seguir. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, verifique se o sino está acionado, deixe um comentário, deixe um like e vamos ver o que está acontecendo agora no Vaticano, que influencia mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Francisco foi o Papa de número 266 na linhagem de todos os papas católicos. Com sua morte, que já estávamos esperando, a saúde do Papa já estava bastante debilitada, abre-se agora um caminho para a sucessão papal. Nesse momento, o mundo respeita, o mundo está em luto e todos os preparativos do funeral, inclusive o funeral mais modesto de toda a história do papado, a desejo do próprio Papa Francisco, está sendo realizado nesses dias, né? Caixão de madeira simples, sem grandes túmulos, sem grandes homenagens, apenas a inscrição Francesco, ou Franciscus, em latim, em sua lápide. E dessa forma, o Papa está deixando um legado que muitos acham que ele fez um serviço magnífico para o cristianismo no mundo, outros contestam e dizem que ele se aproximou muito da ala de esquerda, foi muito progressista em questões que a igreja não pode ter flexibilidade, mas na verdade um pouquinho de Francisco, né, do Papa Francisco, a gente não pode lembrar aqui no Brasil, o que gera um pouco de controvérsia no momento que ele falou que Dilma Rousseff tinha as mãos limpas e que Lula foi uma pessoa perseguida pelo sistema. E nós brasileiros sabemos que não é bem assim, né? Por mais que o coração do Papa seja generoso e enxergue bondade em todas as pessoas, a gente sabe que algumas pessoas não podem ter um perdão papal por todo o estrago que causaram para a humanidade. Sua aproximação também com outros líderes globais de esquerda e acenos nada conservadores dentro da igreja. A igreja, a gente sabe, tem uma teologia, tem um dogma, tem escrituras e tem causas que são amplamente defendidas a ferro e fogo ao longo dos séculos, que é o caso, por exemplo, da aceitação de bênção a casais homossexuais por padres dentro das igrejas católicas, o qual Francisco, um documento oficial, chegou a autorizar. Isso gerou um espanto dentro da ala mais conservadora da igreja e para muitos acham que isso foi um grande avanço. O Papa Francisco jamais veio a permitir casamento homoafetivos, defendia que a família tinha como objetivo gerar filhos para que assim a vontade de Deus fosse seguida. Porém, ele chegou a defender a sua tese dizendo: a igreja não pode ter muros, a igreja tem que ser um hospital, a igreja não pode ser um tribunal de julgamento. E essa era a orientação do Papa. Ele era muito esquerdista ou ele era um Papa sensato? Essa é a discussão. Os conservadores enxergam ele assim, passou um pouco do limite, né? Porém, o que se discute agora é o processo de conclave. Uma vez que o Papa seja sepultado, como que vai se dar a sucessão? A gente sabe, a Igreja Católica ela segue princípios milenares e não vai ser diferente nesse momento. Então todos os cardeais, a gente tem cardeal no mundo inteiro. A gente tem na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Oceania, na África, na Ásia. Todos os cardeais são como se fossem príncipes da Igreja Católica, né? E a figura mais importante seria o Papa, mas todos os cardeais participam de um processo que se chama conclave. Aliás, conclave deu até nome para um filme recente, está na moda falar de conclave. E depois eu vou falar desse filme, a minha opinião. Mas sem comunicação, sem telefone, sem rádio, sem internet, todos dentro do Vaticano, de alguma área reservada para isso, e depois se reúnem na Capela Sistina até conseguir 2/3 do voto em favor de um dos cardeais que estão presentes no recinto. Essa é a tradição. Poderia ser qualquer outra pessoa fora do recinto? Poderia. Nunca aconteceu. Então, entre os cardeais, um deles será escolhido. Tem que ter 2/3 e a fumaça branca subirá, dizendo ao mundo: o novo Papa chegou. Habemus Papam, né, em latim. E aí o mundo vai descobrir se o novo Papa vai ter, assim como o Francisco, uma continuidade numa visão mais progressista ou se vai colocar um freio e vamos ter um Papa
com rédeas mais fortes para seguir a tradição conservadora da igreja. Eu vou falar assim, vou comentar do filme Conclave também, já que a gente está no conclave oficial do Vaticano e a gente tem o filme Conclave que venceu diversas estatuetas dos Oscars, né? De Oscars em português. Tenho certeza que a mensagem que está por trás desse filme agora vai ser absorvida por milhões, se não bilhões de pessoas mundo afora. E a verdade é que, apesar de ser um filme muito bem produzido, com figurino fantástico, cenários fantásticos, atores muito bons, a mensagem que passa não é uma mensagem cristã, da tradição cristã, não. Passa uma mensagem mais de rompimento com a tradição, com a fé e com toda a crença cristã ao instituir mensagens. Não sei se você assistiu o filme, mas o filme no final tem uma grande reviravolta. Tem todas brigas internas, politicagem, que inclusive já passa a impressão de que a igreja se assemelha a partidos políticos, né, com ganâncias pessoais para assumir um posto tão importante, tão santo para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas ao final tem um desfecho que surpreende todo mundo, na qual um papa foi eleito, e esse papa foi descoberto depois de sua eleição, que é um hermafrodita. Ele tem características masculinas e femininas. Mas antes dele ser eleito, em uma situação no filme, ele numa briga que estava tendo entre a ala conservadora e a ala mais progressista, ele se levantou e disse a seguinte frase: a igreja não é o passado, a igreja não é a tradição, a igreja é aquilo que nós podemos fazer com a igreja daqui para frente. Corta-se a cena, e 2 minutos depois no filme, ele é eleito papa. Que mensagem está sendo passada aí, né? Não é uma mensagem correta. A igreja é sim tradição, a igreja é sim o seu passado, e é com essas referências que a igreja constrói o seu futuro. Essa é a mensagem verdadeira da fé cristã. Independente se você seja católico, se você seja evangélico, com certeza a tradição da fé cristã e o passado da fé cristã é o que molda o futuro da fé. Então vamos tomar muito cuidado de assistir um filme de Hollywood, né, que é bem progressista, bem tentando desconstruir a realidade dos pilares da fé, com o conclave, o momento que a gente está tendo, e a gente não pode ser bobo, óbvio, tem uma disputa, tem interesses por trás. Quem vai decidir isso no final das contas? Todos os 130 cardeais que vão votar. E segundo a tradição da Igreja Católica há 2000 anos, daí vai sair a vontade de Deus. E aí, me fala aí, você é católico? Você é daqueles católicos não praticantes, católicos praticantes? Ou você é cristão, desigrejado, evangélico? Me fala aí, qual igreja você frequenta? E me fala, o que você acha da importância do papado, do Vaticano para o mundo cristão?